O silêncio da enfermaria oncológica foi quebrado por uma frase que ninguém esperava ouvir. Doutora, eu só queria ver o meu cachorro. Lucas tinha 9 anos e um olhar que carregava mais histórias do que qualquer criança deveria conhecer. O corpo, fragilizado pelo câncer, parecia cansado da batalha diária contra agulhas, exames e remédios. Mas sua voz, embora fraca, guardava um pedido tão simples que soava quase impossível. Ele não queria brinquedos, não pedia passeios nem guloseimas. Só desejava sentir o pelo macio de Thor, o vira-lata que desde pequeno era seu melhor amigo. Naquele instante, médicos, enfermeiros e familiares perceberam. Não era só um reencontro que ele pedia. Era um último pedaço de vida, antes que o tempo levasse o que restava. Lucas sempre foi um menino de poucas palavras, mas de gestos grandes. Era daqueles que preferiam escutar mais do que falar e que encontravam nas pequenas coisas, como o barulho da chuva ou o abraço de um cachorro, motivos para sorrir. Filho único de Dona Márcia, vivia com ela numa casa simples, onde o quintal era o seu reino e Thor, seu fiel guardião. O diagnóstico veio de forma abrupta, como uma tempestade que chega sem aviso. Leucemia mieloide aguda. Em pouco tempo, brinquedos foram trocados por frascos de soro. A bola de futebol foi substituída por cadeiras de rodas e no lugar da escola vieram longos corredores de hospital. Os dias se confundiam entre sessões de quimioterapia, exames e noites interrompidas por alarmes de monitores. Apesar de tudo, Lucas raramente reclamava. Mantinha um sorriso tímido para tranquilizar a mãe e ouvia com atenção as palavras da equipe médica, como se fosse um adulto em miniatura tentando entender cada etapa de sua batalha. Mas havia um detalhe que sempre escapava aos protocolos: o quanto ele sentia falta de Thor. Thor não era apenas um cachorro, era uma presença constante desde que Lucas tinha 4 anos. Resgatado de um abrigo, chegou magro e assustado, mas logo encontrou nos meninos seu porto seguro. Eles cresceram juntos, dividindo segredos silenciosos, tardes preguiçosas no quintal e noites em que Thor dormia aos pés da cama, como se quisesse garantir que nada de ruim aconteceria. Com o tratamento, as visitas para casa se tornaram raras e aos poucos cessaram por completo. Lucas passou a ver Thor apenas nas fotos que a mãe mostrava no celular. Nessas imagens, o cachorro parecia sempre o mesmo, alegre, fiel, à espera. Mas Lucas sabia que fotos não tinham cheiro, nem calor, nem aquele jeito único de Thor encostar o focinho em sua mão quando sentia que algo estava errado. Nos últimos meses, a energia de Lucas diminuía visivelmente. Ele comia menos, se distraía pouco e mesmo nas atividades recreativas do hospital, preferia ficar quieto olhando para o chão. Foi nesse cenário que, numa manhã comum, enquanto doutora Helena conferia seus sinais vitais, ele levantou os olhos e, com a voz embargada, fez o pedido que mudaria tudo. Doutora, será que o Thor pode vir me ver aqui? A médica parou, surpresa. Sabia que animais dentro do hospital eram praticamente proibidos, salvo em raríssimos casos. Mas também sabia reconhecer quando um pedido carregava mais do que palavras. Naquele instante, ela percebeu que talvez a saúde de Lucas não dependesse apenas de remédios, mas de algo que só um reencontro poderia oferecer. Antes que doutora Helena pudesse responder, Dona Márcia, que acompanhava a conversa ao lado da cama, se adiantou. Filho, acho que não pode. O hospital não deixa, mas quando você sair daqui, o Thor vai ser o primeiro a te receber. A resposta foi rápida, quase automática, como quem tenta proteger o filho da frustração. Mas havia algo na forma como Lucas abaixou a cabeça, sem protestar, que cortou o coração de todos no quarto. Ele não chorou, não insistiu. Apenas ficou em silêncio, olhando fixamente para o lençol, como se tivesse entendido que aquela promessa talvez nunca fosse cumprida.
Essa foi a primeira mentira. Não porque Dona Márcia quisesse enganá-lo, mas porque, no fundo, ela própria sabia que a saída do hospital estava cada vez mais distante. E Lucas também sabia. Crianças doentes aprendem a ler gestos, pausas e olhares de um jeito que adultos não percebem. Nos dias seguintes, a mudança foi visível. Ele passou a se alimentar menos, recusava-se a participar das atividades recreativas e passava longos períodos olhando pela janela. Não comentava mais sobre sair do hospital, nem fazia planos para o futuro. Apenas perguntava de vez em quando se Thor ainda dormia no tapete da sala ou se latia quando o carteiro passava. A equipe médica percebeu que, além da batalha contra o câncer, Lucas agora enfrentava um esvaziamento emocional perigoso. Doutora Helena, especialmente, sentia que havia deixado escapar uma oportunidade, que talvez aquele pedido fosse, na verdade, um grito silencioso de socorro. Numa reunião rápida com os enfermeiros, ela trouxe o assunto à tona. E se tentássemos? O silêncio que se seguiu não era de desinteresse, mas de medo. Havia protocolos rígidos sobre higiene e segurança. Animais podiam transmitir bactérias e Lucas estava em um estado de imunossupressão extrema. Qualquer infecção poderia ser fatal. Além disso, convencer a direção do hospital seria um desafio. Ainda assim, algo dentro dela dizia que valia a pena tentar. Passou aquela noite pesquisando programas de PET terapia usados em hospitais pelo mundo, reunindo artigos científicos e depoimentos de famílias. Sabia que, para ter uma chance, precisaria de argumentos sólidos. Enquanto isso, Lucas piorava. As febres se tornavam mais frequentes e a cada exame o resultado mostrava um avanço da doença. Entre os membros da equipe surgia um sentimento de urgência silenciosa. Se algo precisava ser feito para devolver um pouco de alegria ao menino, teria que ser agora. Foi nesse contexto que doutora Helena decidiu arriscar. No dia seguinte, entrou na sala da direção com uma pasta cheia de documentos, fotos de Thor, enviadas por Dona Márcia e um discurso ensaiado. Pediu não apenas uma autorização, mas uma exceção. Permitir que Thor visitasse Lucas, nem que fosse por 5 minutos, sob condições controladas. Quando saiu da reunião, não tinha ainda uma resposta definitiva, mas tinha uma certeza. Não iria desistir, porque naquele ponto não se tratava mais de quebrar uma regra, e sim de tentar salvar algo que ainda podia ser resgatado: a esperança. 2 dias depois, a autorização chegou. Era curta e cheia de condições. O encontro deveria ocorrer no jardim interno do hospital, com Thor devidamente higienizado, vacinado e usando guia. Lucas precisaria estar de máscara, luvas e avental. Seriam apenas 10 minutos, mas para ele isso era mais do que suficiente. Quando a doutora Helena deu a notícia, o quarto se encheu de um brilho que não vinha dos aparelhos. Lucas abriu um sorriso largo, o primeiro em semanas, e começou a fazer perguntas sobre a data, a hora, se poderia levar um brinquedo para Thor. Até a forma como ele se sentava na cama parecia diferente, mais ereta, mais cheia de vida. Os preparativos começaram. Dona Márcia ligou para um amigo da família, pedindo ajuda para dar banho em Thor, cortar as unhas e colocar um lenço azul novo em seu pescoço. A equipe de enfermagem também se mobilizou. Alguns planejavam tirar fotos, outros já pensavam em como posicionar a cadeira de rodas no jardim para que Lucas pudesse ver o cachorro assim que ele chegasse. O dia do encontro amanheceu com céu limpo e sol suave. Thor chegou cedo, abanando o rabo sem entender exatamente onde estava, mas claramente empolgado com a movimentação. Lucas, ao vê-lo de longe, não conteve as lágrimas. O enfermeiro que o empurrava na cadeira de rodas sentiu o menino apertar com força os braços do apoio, como se quisesse voar até ele. Quando se aproximaram, Thor se jogou no colo de Lucas com delicadeza surpreendente, como se soubesse que precisava ter cuidado.
O menino passou as mãos pelo pelo macio, encostou o rosto e respirou fundo, como quem queria guardar aquele cheiro para sempre. Foram minutos de silêncio, interrompidos apenas pelo som das patinhas e do coração acelerado de ambos. Os enfermeiros fotografavam discretamente, enquanto doutora Helena observava à distância. Pela primeira vez em muito tempo, ela viu Lucas sorrir de verdade, com os olhos e não apenas com a boca. O menino falava com Thor como se estivesse em casa. Perguntava se ele ainda brigava com os passarinhos, se continuava dormindo na porta do quarto, se tinha engordado. Quando o tempo permitido terminou, Thor foi retirado lentamente. Lucas o acompanhou com o olhar até a última curva do corredor que levava ao elevador. Voltou para o quarto ainda sorrindo e naquela noite dormiu cedo e profundamente. A equipe comemorou silenciosamente, acreditando que aquele momento poderia marcar um ponto de virada no tratamento. Alguns chegaram a dizer que o ânimo dele estava melhorando, que talvez isso até ajudasse na recuperação física. Havia a sensação de que finalmente estavam no controle da situação, mas a ilusão durou pouco. Nos dias seguintes, embora Lucas mantivesse a lembrança viva e falasse do encontro com carinho, seu corpo começava a mostrar sinais de que a batalha estava chegando a um estágio crítico. A vitória que todos celebravam era, na verdade, apenas um respiro antes da maré mais alta. Nos primeiros dias após o encontro, todos acreditaram que Lucas estava mais forte. Ele conversava mais, sorria quando alguém mencionava Thor e até participou de uma atividade de desenho na sala recreativa. Mas essa energia começou a se dissipar lentamente, como uma chama que, mesmo protegida, não consegue resistir ao vento. As febres voltaram. As transfusões se tornaram mais frequentes. A contagem de leucócitos despencou. O corpo de Lucas estava exausto e não respondia como antes. Ainda assim, ele tentava manter um semblante calmo, mas a equipe percebia que ele estava mais pálido, mais frágil. Numa madrugada silenciosa, doutora Helena foi chamada às pressas. Lucas tinha tido um episódio de queda de pressão e falta de ar. Após estabilizá-lo, ela ficou ao lado da cama, observando o menino dormir. A imagem daquele corpo pequeno, cercado por fios e monitores, a atingiu com força. Sentia que o tempo estava se esgotando. No dia seguinte, conversou com Dona Márcia. Eu acho que deveríamos trazer o Thor de novo, mas desta vez, sem toda aquela espera. A mãe hesitou. As regras ainda eram claras, e a primeira autorização havia sido para um evento único, excepcional. Além disso, trazer um animal diretamente para dentro do quarto romperia protocolos ainda mais rígidos. E se der algum problema? Perguntou ela. O problema seria não tentar, respondeu a médica com um tom que misturava urgência e determinação. Enquanto isso, Lucas começou a perguntar se poderia ver Thor outra vez. Não pedia mais brinquedos, nem falava sobre quando saísse do hospital. Só queria aquele reencontro. E cada vez que falava, era com mais suavidade, como quem sabe que o tempo para esperar está acabando. A equipe se dividiu. Alguns acreditavam que era arriscado demais, outros que negar seria desumano. O dilema aumentava a tensão nos corredores e todos sentiam que havia uma decisão grande para ser tomada, e rápido. Foi um técnico de enfermagem, André, quem deu o passo decisivo. Ao saber que um colega morava próximo à casa de Dona Márcia, sugeriu algo ousado: trazer Thor sem aviso prévio para que Lucas tivesse a surpresa no próprio quarto. A ideia soava arriscada, mas tinha um apelo irresistível. E se essa fosse a última chance? Naquela noite, doutora Helena assinou discretamente um termo de responsabilidade, assumindo qualquer consequência. A operação começou a ser montada em silêncio. Não havia mais espaço para burocracia. O que estava em jogo era mais importante.
Era uma manhã fria quando o plano entrou em ação. O corredor estava silencioso e poucos sabiam o que iria acontecer. André, o técnico de enfermagem, entrou discretamente com Thor no colo, enrolado em um lençol limpo para evitar que suas patinhas tocassem o chão do hospital. O cachorro parecia entender a importância do momento. Não se debatia, não latia, apenas olhava ao redor com atenção. Ao abrir a porta do quarto, Lucas estava acordado, deitado de lado, observando o soro pingar. Quando viu o movimento, franziu a testa, tentando entender. Mas, no instante em que o lençol se abriu e revelou Thor, seus olhos se arregalaram e um sorriso lento e genuíno iluminou seu rosto pálido. Thor, murmurou, com a voz quase quebrada. O cachorro foi colocado cuidadosamente ao lado dele na cama. Thor cheirou seu rosto, lambeu devagar sua mão e então se acomodou, encostando a cabeça no peito do menino. Lucas fechou os olhos e respirou fundo, como quem estava de volta ao quintal de casa, com o cheiro familiar que tanto sentia falta. A equipe, reunida discretamente perto da porta, assistia em silêncio. Alguns seguravam lágrimas. Era impossível não perceber a transformação no ambiente. Os monitores, que até minutos antes exibiam um padrão irregular, mostravam agora batimentos mais estáveis. Lucas parecia relaxado, como se o corpo, mesmo fraco, tivesse encontrado um motivo para repousar em paz. Doutora Helena se aproximou, sentou-se ao lado da cama e colocou a mão sobre o ombro dele. "Gostou da surpresa?" perguntou. "É o melhor dia", respondeu ele sem abrir os olhos. Nesse instante, todos entenderam algo que não se ensina na faculdade de medicina. Não se tratava apenas de melhorar o humor ou de um recurso paliativo. Era algo mais profundo. O vínculo entre Lucas e Thor não era um detalhe da vida dele. Era o eixo em torno do qual giravam suas memórias mais felizes e o sentido de estar vivo. A descoberta foi clara e silenciosa. Havia um tipo de cuidado que não cabia em prescrições, que não podia ser medido em exames de sangue ou relatórios médicos. Era o cuidado que falava diretamente com a alma do paciente. E para Lucas, naquele momento, esse cuidado tinha 4 patas, um rabo que abanava devagar e olhos que diziam: "Eu estou aqui". Thor permaneceu com ele por mais de 1 hora, em total tranquilidade. E quando precisou ir embora, Lucas não chorou. Apenas sussurrou para o amigo: "Te amo, meu parceiro". Ninguém no quarto sabia se haveria outro encontro, mas todos tinham certeza de que aquele momento já tinha mudado a forma como viam a medicina, a vida e o que realmente importa quando o tempo começa a se encurtar. Os dias seguintes foram uma mistura de esperança e inevitabilidade. Depois da visita de Thor, Lucas parecia mais sereno. Conversava mais, aceitava melhor os cuidados e até brincava com os enfermeiros. Mas a equipe sabia ler nas entrelinhas. Aquela energia não era sinal de melhora clínica. Era o último fôlego de quem já estava se despedindo. Na noite de domingo, o plantão estava particularmente calmo. Poucos pacientes, pouco movimento nos corredores. Helena aproveitou para passar mais tempo no quarto de Lucas. Eles falaram sobre filmes, sobre o cheiro de pão que a mãe fazia aos domingos e sobre como Thor pensava que mandava na casa. Lucas ria entre tosses fracas e a médica se perguntava como alguém tão pequeno podia carregar tanta luz. Pouco antes das 3 da manhã, o monitor começou a emitir um som diferente. Não era uma emergência súbita, mas indicava que o corpo estava cedendo. Helena chamou a mãe de Lucas, que estava descansando numa poltrona, no corredor e se retirou para dar espaço. Ficou do lado de fora, mas ouvia a voz suave da mãe dizendo: "Tá tudo bem, meu amor. Pode descansar. O Thor vai estar te esperando." Os minutos seguintes foram um silêncio pesado, até que a porta se abriu lentamente e a mãe de Lucas saiu com os olhos inchados, mas com um semblante tranquilo. Ele se foi,
Estava sorrindo, disse abraçando Helena. O protocolo do hospital exigia que o corpo fosse levado rapidamente, mas a equipe conseguiu, com discrição, cumprir o último pedido que Lucas havia feito no dia anterior. Se eu não acordar, dá um beijo no Thor por mim. André, o técnico, ligou para o vizinho da família, que trouxe o cachorro até a entrada lateral. Thor foi colocado ao lado do corpo, ainda enrolado no lençol. O cachorro cheirou o rosto do menino, encostou a pata sobre o braço dele e ficou imóvel por alguns segundos, até que o corpo foi levado. Nenhum dos presentes conseguiu conter as lágrimas. Havia uma dor crua, mas também uma estranha sensação de paz. Lucas tinha partido de um jeito que poucos conseguem, cercado de amor, com o amigo que o acompanhou até o fim. Para Helena, aquela noite se tornou um marco. Não era apenas o fim de mais um caso, mas uma lembrança gravada a ferro na memória. A medicina tinha seus limites, mas o cuidado humano, esse não tinha. E, enquanto preenchia o relatório final, ela escreveu algo que nunca havia colocado antes num prontuário. Paciente partiu serenamente, após reencontro com seu cão de estimação, fonte de alegria e sentido durante todo o tratamento. Naquele momento ela percebeu que algumas anotações não são para médicos, nem para prontuários, são para a própria alma, para que nunca esqueçamos por que escolhemos cuidar. Os corredores do hospital voltaram a ficar silenciosos. Thor foi levado de volta para casa, mas a marca deixada naquele quarto e na memória de todos não seria apagada. Lucas partiu alguns dias depois, cercado pela mãe e por alguns membros da equipe que já se tornaram família. E embora a dor fosse imensa, havia um certo conforto. Ele não se despediu sozinho. Ele teve até o último momento aquilo que mais desejava, a presença do seu melhor amigo. Doutora Helena, meses depois, ainda se lembrava do som suave da respiração de Lucas enquanto acariciava Thor, e de como o menino parecia em paz. Não havia remédio capaz de curar o câncer naquele estágio, mas havia algo que nem a doença conseguiu tirar: o amor puro, simples e incondicional entre um menino e seu cachorro. Essa história nos lembra de algo que muitas vezes esquecemos. Não é o tamanho do gesto que muda uma vida, mas a intensidade com que ele é feito. Um toque, um olhar, a presença silenciosa de quem amamos. Às vezes, isso é tudo o que precisamos para enfrentar o impossível. E agora eu pergunto para você: se hoje fosse seu último dia, quem ou o que você faria questão de ter ao seu lado? Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais histórias como esta. Deixe o seu comentário contando o que sentiu e compartilhe deste vídeo com alguém que precisa se lembrar de que o amor, de qualquer forma, é sempre o melhor remédio.